Canal mostrando as origens antigas. Hoje é domingo, né? Ok? Boker, Tove, Shalom, Lekulam. Feliz também é o dia das mães hoje, né? O dia das mães não é somente no do hoje, né? No domingo, mas todos os dias, todos os momentos é o dia das mães, tá certo? Que querendo ou não, a mãe faz parte da vida, né? Sem a mãe não existe a condição da geração procriar, né? Muito bem. O que eu quero falar para vocês é sobre a questão da Torá. Muitos líderes, né, pastores, falam sobre a questão da lei de Moisés. Alguns falam, dizem assim, alguns teólogos, não, mas antigamente a lei era a lei de Moisés, né, dente por dente, olho por olho, aquela lei foi abolida, que a lei durou até João Batista, né, a lei dos profetas, e que ali acabou, e que o Novo Testamento agora a gente segue adiante o Novo Testamento. O Velho Testamento é coisa do passado, é algo ultrapassado, entendeu? Então eles muitas vezes criticam o Antigo Testamento, não, a lei, né? Aquela lei já foi a coisa passada, que Jesus veio e cumpriu a lei. Então, muito bem. Eles dizem que cumpriu a lei, né? Mas eles pegam as coisas da lei. Por exemplo, o dízimo. Da onde é o dízimo? O dízimo veio do Velho Testamento. Eles executam o dízimo. Tudo aquilo que é para se beneficiar, eles usam. E então fica... Isso aí é uma contradição, né? Muito bem. Acontece, meu amigo, que a lei não é a lei de Moisés, ok? E não é a lei dente por dente, olho por olho. A lei não é de Moisés, a lei é do Eterno. Porque naquela época, se o cara matasse um inocente, ele era punido. Ele perdia a própria vida dele. Cada um pagará pelo seu crime, cada um pagará pelo seu pecado, cada um levará o peso de sua própria culpa. Entendeu? Então, quando o culpado praticava os delitos, ele era culpado, né? Ele ia responder, ele ia pagar o que deve. O cara matasse, ele ia responder. Roubasse, ele ia responder. Levantasse. Então, ele ia ser cobrado, porque já havia, naquela época, juiz, havia homem da lei, um capaz para julgar. E também não se negociava, não, com o criminoso, não. O criminoso iria pagar o que devia. Tá certo? Então, quando foi criado o Novo Testamento é fruto das políticas, podemos dizer assim, de Roma, os movimentos sociais do povo romano. Porque o Deus de Roma era o mitraísmo. As legiões romanas adoravam Mitra, que era um deus da Pérsia antiga. Esse deus Mitra nasceu de uma virgem, em 25 de dezembro. A história dele fala que ele é filho de uma vez, andou sobre água, fez milagre, entendeu? E o exército romano adorava Mitra. Então, as ideias do mitraísmo, ela foi inserida dentro do cristianismo. Havia também nas culturas pagãs egípcias, sob Horus também. Horus foi um deus da cultura egípcia também, que andou sobre água, fez milagre, e também, entendeu? Filho de uma virgem também, tá? Horus. Então existem vários messias solar, vários deuses solar. Então, quando Yeshua, que nós chamamos de Jesus, quando Jesus Cristo, quando Yeshua, né, que chama de Jesus, né, no caso, essas histórias eles inseriram e adaptaram as crenças pagãs dentro do cristianismo. Foi tão provado que houve vários concílios, né? Concílio de Nicéia, Concílio de Trento, Concílio de Constantinopla. Então, cada concílio houve um melhoramento, um aperfeiçoamento sobre as doutrinas do cristianismo. Então, nessas concílios é onde aconteciam as reformas, né? As adaptações, o que era inserido, o que não era tão inserido. Até mesmo os evangelhos também, o que deveria ficar, o que não deveria ficar. Ok? Então, a lei de Moisés não é lei de Moisés. E não é dente por dente, olho por olho. Não é. A lei é do Eterno. É uma lei que ele deixou eternamente. Você pegar os textos do Antigo e ler as Escrituras, você vê que ele diz as Escrituras que a lei é eterna. A minha lei é eterna. Uma lei que não pode abolir. Tá? Aí,
é dessa maneira. E o Novo Testamento, ele é um livro que, por exemplo, o Novo Testamento manda o cara apanhar 2 vezes. Senhor, quantas vezes, se alguém bater no rosto, manda dar o outro lado para apanhar. Quer dizer, o Novo Testamento manda o cara apanhar sem precisão. O cara já apanhou, vai apanhar de novo. O cara já apanhou, vai apanhar novamente, né? E o cara faz mal a você, você tem que perdoar o camarada, suportar ele 70 vezes 7. Imagina que um camarada desse mata uma pessoa da família, comete um crime, aí você tem que suportar o cara 70 vezes 7. Tá vendo aí? Mas o Antigo Testamento, que não é antigo, ele é o Novo Testamento, que os mandamentos dele até o dia de hoje é válido. Não matar, é proibido matar. Entendeu? Muitos mandamentos que estão ali, e são bastante mandamentos, tá? Não é 10 mandamentos que as pessoas ensinam por aí não, tá? Ok? Segundo a tradição do povo hebreu, são 613 mandamentos, mitzvot, né? Tá? São 613 mandamentos. E todos esses mandamentos são maravilhosos, são mandamentos que servem para o bem do ser humano, para que possa viver o ser humano bem, viver melhor, ter uma vida melhor. Tá certo? Aí lá para cá as pessoas passaram a seguir o Novo Testamento, misturando. Eles misturam o Novo Testamento com o Antigo Testamento, como a gente pode dizer assim, né? Faz aquela mistura, aquela salada todinha. Tá certo? E é assim que funciona. E quando o povo hebreu, o povo israelense, né, ia reclamar do paganismo, né, das doutrinas pagãs, que era o povo antissemita, eles eram mortos e eram perseguidos. Porque a única escritura original é a Torá. E o único navi, a palavra navi em hebraico significa profeta. O único navi é Moshe. Moshe foi o único profeta que Shema falou com ele face a face. Os profetas depois que vieram depois de Moshe são profetas da literatura judaica, pós o exílio babilônico. Muitas profecias do Taná não teve cumprimento. Se você fizer um levantamento, não há cumprimento. E se você pegar também o Novo Testamento, Paulo, as contradições de Paulo, você pegar também as contradições dos evangelistas, né, que escreveram as cartas, né, dos evangelhos no caso, você for analisar, cada um de uma história diferente. E se você pegar também a narração das histórias de Jesus também, a gente encontra também profecia que não foi cumprida ali. Não estou dizendo que Jesus escreveu, porque Jesus não escreveu uma palavra do Novo Testamento, tá certo? São palavras que fizeram para Jesus, ok? Então as profecias, as palavras que falam para Jesus, muitas delas não têm cumprimento. E as referências que se referem do Novo Testamento, falando do Velho Testamento, essas referências não é real. Em outro vídeo eu vou falar sobre os erros, as contradições do Novo Testamento. Vou mostrar para vocês, porque hoje eu não estou em casa, estou viajando. E eu vou mostrar dentro das Escrituras Sagradas os erros e as contradições que tem ali, tá? Não estou aqui falando de Jesus, não. Jesus não escreveu uma palavra do Novo Testamento, tá certo? Jesus nunca mentiu, nunca enganou ninguém, tá certo? Agora, os textos que foi atribuído a ele, dizendo que ele disse isso, que ele falou aquilo, não tem cumprimento. Então, está escrito na Torá, o profeta, o Navi, aquele camarada aqui, o profeta que pregar alguma palavra, alguma coisa que não tiver cumprimento, não tenha medo dele. Ele é tido como um profeta mentiroso, falso, tá certo? Eu estou falando aqui dos textos, não de Jesus. Vocês têm que entender o que eu estou dizendo, tá certo? Porque Jesus não escreveu uma palavra da Bíblia. Foi palavra que inventaram para ele com contradições, com profecias que não teve cumprimento, tá certo? Até os próprios evangelistas, eles não concordam, eles vivem em divergência entre si. Mateus de uma coisa, Lucas de outra, e cada um diz o que diz, e apesar que tenha muito evangelho que foi tirado dos concílios, tá certo? Então, a única escritura é a Torá, mas a Torá é escrita no palio hebraico. É os 5 livros, o Pentateuco, né? Que é um Pentateuco, ok? Então, tenha hoje um bom dia, Yom Tov, um domingo maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, tá? Tudo de bom. Toda Arabá.